Concluído o pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o deputado Marcos Pestana, PSDB, Minas Gerais. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse plenário tem uma bela história. Fatos marcantes se deram aqui. A resistência ao golpe de 64, a resistência ao AI-5, a votação da emenda Dante de Oliveira, a promulgação da Constituinte, finalizando a Constituinte da Constituição de 88, o impeachment de Collor, tantos momentos marcantes e vibrantes dessa casa. Espero hoje, numa segunda-feira de uma semana de feriado, que o vazio no plenário não seja acompanhado do vazio de ideias. Alguma coisa não anda bem. E a retórica e o marketing governamental não conseguem mais esconder essa realidade. Saiu o resultado do PIB brasileiro, o avanço da economia, no primeiro trimestre de 2012. Apenas 0,8% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Poderia-se dizer que isso se deve à crise internacional. Nós crescemos só apenas 0,8%. A China cresceu 8,1%, a Índia 5,3%, a Rússia 4,9%, a África do Sul 2,1%. Portanto, os BRICS ficaram muito acima, o Brasil fugiu totalmente da curva. Podia-se dizer que essas economias não são comparáveis à do Brasil. Vejamos nossos vizinhos latino-americanos. Peru 6%, Venezuela e Chile 5,6%, Argentina 4,8% e México 4,6%. As projeções feitas pela unanimidade dos economistas e do mercado apontam para uma redução do PIB para alguma coisa esse ano, em 2012, em torno de uma evolução apenas de 1,5% a 2,5%. Os investimentos estão despencando, principalmente na indústria e na infraestrutura. É preciso desmistificar uma coisa que o ex-presidente Lula, na sua voracidade de comunicação, tentou cristalizar. Qualquer manual de macroeconomia demonstra claramente que é o investimento que alimenta o consumo e não o contrário. O consumo que alavancou o crescimento nos últimos anos está crescendo moderadamente. No primeiro trimestre do ano passado, crescemos 6%. Esse ano apenas 2,5%, mostrando o esgotamento desse modelo, a insustentabilidade desse modelo puxado pelo crédito do consumo. O crédito, outra estrela do crescimento recente, perde fôlego com o aumento do nível de endividamento das famílias e das empresas e o aumento da inadimplência. O comprometimento da renda com pagamento de dívida das famílias já é maior que 22%, em média. Esse modelo puxado, portanto, pelo consumo e pelo crédito, mostra claramente seu fôlego curto. Os economistas caracterizam isso como um sistema de stop and go, voo de galinha. Um desenvolvimento, um crescimento econômico que não sustenta taxas adequadas para absorver a nossa juventude e para gerar um novo patamar de desenvolvimento no país. A indústria de transformação é o segmento que tem a situação mais grave. Recuou 2,6%. É a tão discutida desindustrialização. O Brasil, ao invés de apontar para o século XXI, está retornando ao modelo primário exportador típico do século XIX. Nossa âncora verde, ela mesma, que sustentou o nosso eficiente e moderno agronegócio, parece que essa âncora verde do agronegócio, parece essa âncora cansada.
teve um crescimento negativo no primeiro trimestre de 8,5%. O setor exportador ainda dá respostas, mas os preços internacionais dos produtos primários estão caindo. Nós avançamos muito mais devido aos preços favoráveis, que são atípicos, porque ao longo da história do capitalismo, os produtos primários sempre perderam em termos de relações de troca com os produtos industrializados. O câmbio, alinhado na faixa de R$2, melhora a competitividade, mas não resolve a questão da competitividade, que tem raízes muito mais profundas nas falhas da infraestrutura, no sistema tributário, no anacronismo da legislação trabalhista e em tantas reformas que não são feitas. A produtividade da nossa economia é baixa e cresce a passo de tartaruga. A carga tributária cresce a cada ano e as desonerações dadas aqui e ali, privilegiando determinados setores e sacrificando outros, dá-se benefício no IPI para automóveis e se desconta nas bebidas, nos refrigerantes. Isso é uma intervenção tópica, discricionária e não sistêmica. O Brasil está a reclamar a ousadia dos estadistas. O Brasil está a reclamar uma intervenção profunda, que ao invés de alavancar o investimento, esse modelo de organização tributária, em vez de alavancar e financiar a taxa de investimento, continua bancando a expansão de gastos correntes. Isso é insustentável. A Selic vem caindo de forma consistente. Chegou ao patamar de 8,5%, podendo chegar até a 7%. Mas as próprias contradições da política econômica e o câmbio agora no nível mais elevado vai ter impacto inflacionário. E vai ser uma decepção se o Banco Central tiver no meio dessa trajetória, apesar da demanda estar baixa, de recuar na sua política de depreciação da taxa de juros e tenha novamente que, para a política antiflacionária, subir a taxa de juros. A infraestrutura onera o custo do Brasil. O governo do PT não tem coragem e convicção para ampliar vigorosamente as parcerias com o setor privado. Nós tivemos uma involução ideológica na questão da reforma do Estado e nas parcerias com o setor privado. O pré-sal com participação obrigatória da Petrobras em todos os lotes de 30%. Ela não tem fôlego para isso. Aeroportos com participação de 49% da Infraero. O modelo de governança vai ser testado. É a crônica da morte anunciada. Não vai dar certo. O PT privatiza pouco, mal e de forma envergonhada, sem convicção nas ideias. Destrói a capacidade das agências regulatórias. O papel do Estado contemporâneo é coordenar e regular, e não ser um fazedor. Há um retrocesso estatista para um modelo anacrônico de Estado. Introduz-se a insegurança jurídica e deixa-se nebuloso o ambiente regulatório. O Brasil está perdendo investimentos para outros países, na área do petróleo, na área da infraestrutura e, portanto, perdendo oportunidades. Ao invés de avançarmos rumo ao século XXI, apontamos no perfil da balança comercial para um retorno ao modelo primário exportador. Os produtos manufaturados respondiam por 54% das exportações. Agora, em 2011, caíram para 36,1%. Enquanto isso, os produtos primários cresceram de 28,1% para 47,8%. Nada de mal produzir minério de ferro, soja, café. Mas um desenvolvimento no mundo contemporâneo, o dinamismo é dado pela economia do conhecimento, pela revolução dos serviços, dos softwares, na área de equipamentos e máquinas inteligentes, e não retrocedendo ao século XIX. O saldo comercial cresce muito mais pelo aumento dos preços que propriamente pela expansão da quantidade exportada. Os preços começaram a cair e na história do capitalismo os produtos primários sempre perdem. As medidas tópicas, parciais, localizadas,
não estão surtindo efeito. Tivemos o pior desempenho do PIB em 2011. Não é uma questão circunscrita ao primeiro trimestre de 2012. Nós fomos o último lugar na América do Sul em 2011, em termos de crescimento do PIB. Antepenúltimo na América Latina, muito distantes dos BRICS, da Rússia, da África do Sul, da China e da Índia. Portanto, algo de grave está ocorrendo. O governo Dilma, Lula, revela baixíssima vontade e capacidade reformista. Precisamos de ações típicas de um estadista, reformas profundas no sistema fiscal e tributário, no mercado de trabalho e na vida sindical, na previdência, no prosseguimento da reforma do Estado e em agressiva parceria com o setor privado, que tem poupança e quer ter acesso às oportunidades de investimento, mas precisa de estabilidade regulatória, de confiança, de credibilidade, de estabilidade contratual. A reforma política adormece nas gavetas do Congresso, por inépcia, por covardia do governo federal não querer liderar. E a gente sabe que essa reforma só será viável se o governo federal liderar e negociar com os partidos da base do governo e da oposição. Falta liderança. Isso parece estar além da agenda limitada do governo Dilma. E na política, é preciso reconhecer e fazer justiça que ocorreram mudanças positivas de Dilma em relação a Lula. Como, por exemplo, o reconhecimento do legado de FHC, a convivência com os ex-presidentes, numa bonita foto que registra a história recente, porque ninguém tem o privilégio de iniciar ou determinar o fim da história. Somos todos passageiros, mortais, uns mais, outros menos, todos contribuem. A história é coletiva, não há deuses, semideuses, não há nenhum ídolo a provocar as transformações de uma sociedade. Os líderes são importantes, mas precisam ter humildade e uma perspectiva histórica mais correta. A moderação na retórica cotidiana de Dilma em relação à verborragia do ex-presidente Lula. A maior observância da liturgia do cargo. Menos tolerância com a corrupção, apesar dos 7 ministros afastados. Implantação da Comissão da Verdade. Isso são avanços. Mas nunca, nem nos tempos da ditadura, houve uma hegemonia tão grande no Congresso Nacional, com as oposições circunscritas a menos de 20% dos votos na Câmara e no Senado. O PT, que não tem nenhuma verdadeira cultura aliancista, suporta e instrumentaliza seus aliados, transfigurando o presidencialismo de coalizão na figura do cientista político Sérgio Abranches em verdadeiro presidencialismo de cooptação. Verbas orçamentárias e cargos de uma forma antes nunca vista para a formação de uma maioria flácida e sem identidade programática e o esvaziamento dos debates no Congresso Nacional. Soma-se a isso o uso abusivo das medidas provisórias e um aparelhamento inédito da estrutura de Estado, fundos de pensões, estatais, ministérios, órgãos públicos, não a serviço da eficiência e de resultados, mas a serviço de um modelo falido de governabilidade que caracteriza o presidencialismo de cooptação. A popularidade do governo é inegável, medido pelos institutos de pesquisa. É carregada essa popularidade pelos resultados da economia, agora sob ameaça, e pela inércia e herança do carisma inegável do ex-presidente Lula. Esse ambiente cria o caldo de cultura necessário para a ressurreição da velha vocação autoritária da esquerda, revisitando os fantasmas da herança marxista-leninista. E digo isso até com um certo tom autocrítico, já que o meu passado tem suas raízes em semelhante tradição. Ataques permanentes a uma suposta mídia golpista. Fala-se até, em jargão, nos bastidores, no Partido da Imprensa Golpista, PIG,
Ameaças permanentes de criação de controles sociais sobre os meios de comunicação. E eu pergunto, quem controlará o controlador? Uma campanha sistemática e histriônica contra a revista Veja. Alimentação absurda com verbas oficiais de uma rede de blogueiros progressistas. Numa rede que é feita para proselitismo ufanista pró-PT e pró-governo federal e de ataques e destruição de reputações nas oposições. Não podemos alimentar o desenvolvimento desse verdadeiro ovo da serpente, para citar o filme de Bergman sobre o nascimento do nazismo. A liberdade é a maior conquista da humanidade. Tem valor universal, não merece adjetivos nem qualificações. Não pode ser ameaçada de forma alguma. E a liberdade de imprensa é um dos pilares principais da democracia. É preciso reavivar a consciência democrática da sociedade brasileira contra o crescimento desses rompantes autoritários e reacionários. O PT, preocupado com a proximidade do julgamento do Mensalão, o maior escândalo envolvendo o governo federal da história republicana, tenta também acuar o Ministério Público Federal e a nossa Corte Constitucional. Isso é gravíssimo. Destaca-se nesse plano a desastrosa atuação do ex-presidente Lula, que cria inclusive dificuldades e instabilidades para a presidente Dilma, que sem nenhuma observância mínima de respeito à liturgia do cargo, se achando acima das leis da Constituição e das instituições democráticas, procura destruir reputações, aniquilar adversários, instrumentalizar a CPMI do Cachoeira, reabilitar companheiros, como recentemente com Erenice, condenada pela Comissão de Ética da Presidência por tráfico de influência, no recente lançamento do candidato do PT em São Paulo, onde também estava presente o ex-ministro Zé Dirceu, achincalhar com a legislação eleitoral e a justiça, como foi o exemplo do comício eletrônico, que caracterizou claramente propaganda antecipada recentemente em um famoso programa de televisão. Isso não é suportável na vida democrática. O preço da liberdade é a eterna vigilância. As forças democráticas têm o dever de reagir para o bem da democracia e do país. O desequilíbrio no jogo político fica evidente em um fato que não teve a repercussão merecida. E o deputado Isalci já tocou nesse ponto. A prestação de contas dos partidos políticos no ano não eleitoral de 2011 é reveladora desse jogo perigoso e antidemocrático. O PT arrecadou de doações privadas de pessoas jurídicas 50,7 milhões de reais. Quase 51 milhões de reais. Repito, 10 vezes mais do que PMDB e PSDB somados. 10 vezes mais. É uma luta desigual. Somente 3 grandes empreiteiras doaram 12 milhões e 300 mil reais. Este é o financiamento público pretendido pelo PT? Isso é justo, ético, normal? As oposições e o PSDB consolidarão cada vez mais o seu papel e sua ação política, movidos por convicções políticas profundas e sólidos compromissos com o futuro da democracia brasileira e com os destinos do país. A história nunca é definitiva. Não permitiremos o crescimento de uma cultura política que pretende um partido único. Essas experiências já foram arquivadas na lata do lixo da história. A economia começa a emitir sinais preocupantes e a sociedade recebe de forma crescente, percebe claramente, de forma crescente, os riscos e os perigos presentes nos arroubos autoritários do PT. Estaremos prontos, nós da oposição e do PSDB, para defender nossos princípios,
e nossos valores alimentados pela memória dos grandes timoneiros da redemocratização, que nesse plenário ergueram alto a bandeira da liberdade. Me refiro a pessoas referenciais como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro e Mário Covas. Era isso, presidente, que eu gostaria de trazer, esperando ter compensado o vazio no plenário com algumas poucas ideias e preocupações sobre a grave conjuntura que estamos vivendo no Brasil. Muito obrigado.